Ser gaúcho é uma condição e uma cultura que não conhece fronteiras. Realizar um culto gauchesco é pôr em contato o culto cristão e a cultura gauchesca, algo não somente possível, como até mesmo necessário. Assim, nas proximidades do 20 de setembro, que é um grande dia no nosso estado do Rio Grande do Sul, esta congregação realiza mais um culto gauchesco, a sua 6ª edição. A linguagem deste culto se inspira na reforma litúrgica de Martinho Lutero, que queria o culto na língua e cultura do povo. Esta ordem traz partes da liturgia, porém a moldura é gauchesca. De peito aberto, nós queremos cantar a primeira canção. Em nome do Pai, nosso patrão celeste da estância do além, que tudo criou e tudo preserva para o nosso bem. Em nome do Filho, Jesus Cristo, nosso divino tropeiro, que morreu na cruz para salvar o mundo inteiro. Em nome do Espírito Santo, Deus verdadeiro Ele é, Criador e mantenedor da nossa fé. Em Teu nome, ó Triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, iniciamos e realizamos este culto dentro dos costumes e tradições do povo gaúcho. Amém. Companheiros do Rio Grande, patrícios,
que eu quero tanto. Para todos vós eu desejo o amor de Deus, Patrão Santo. Quem nos reuniu foi Jesus, o nosso divino tropeiro, aqui ao redor da cruz. Para este culto campeiro celebrarmos irmanados, vamos primeiro pedir perdão por nossos pecados. Queremos juntos cantar. Pena do rebanho, Espírito Santo vaquiano, tenha pena do rebanho, tenha pena do rebanho, tenha pena do rebanho. Meus irmãos, Jesus, o divino tropeiro, morreu por todos nós, que éramos como ovelhas perdidas no corredor da existência. Por ser quem Ele é, Jesus nos perdoa e dá vida. Por isso, em nome deste Jesus, eu perdoo todos os teus pecados. Vai em paz. Amém. As palavras do introito, nós as encontramos no Salmo de número 27, versículos 1 a 9. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. Assim, não tenho medo de nada. O Senhor Deus me livra de todos os perigos. Assim, não tenho medo de ninguém. Quando os meus inimigos, essa gente maleva, me ataca e quer me matar, são eles que tropicam e caem. Mesmo que um exército inteiro me cerque, não vou ficar apavorado. Mesmo que os meus inimigos me ataquem, vou continuar confiando em Deus. Fiz um pedido ao Senhor Deus, e é isto que eu quero: que Ele me deixe morar no rancho dele todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele vai me esconder no seu abrigo, vai me guardar no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma coxilha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, vou oferecer sacrifícios no seu templo. Vou cantar e louvar o Senhor Deus. Ó Senhor Deus, escuta quando eu te chamo. Tem pena de mim e responde. Tu disseste: te aproxega de mim para me adorar. E eu respondo: vou te adorar sim, Senhor meu Deus. Não te escondas de mim, não fiques brabo comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador,
tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, nem me abandones. Honra e glória nas alturas ao patrão que é Deus Santo, mas na terra as criaturas, povo que Ele ama tanto. Nós louvamos, bendizemos, te adoramos com glória e com fé reconhecemos Jesus Cristo, Rei da vitória. Nós também agradecemos por tua grande compaixão e sempre te louvaremos, grande Pai da criação. Ao Filho onipotente, Jesus divino, Cordeiro, que morreu valentemente para salvar o mundo inteiro. Dizemos muito obrigado por amor assim profundo. Jesus, Cordeiro imolado, dá perdão a todo mundo. Juntinho do Pai eterno, glorioso reina Jesus. Ó, salva o teu rebanho conquistado sobre a cruz. Ele é o Deus dos corações, Jesus Cristo eu vos garanto, junto ao patrão dos patrões e com o Espírito Santo. Um só Deus que o povo adora, um só patrão, na verdade, pelos séculos afora e por toda a eternidade. Este culto crioulo que a tanta gente fascina, veste a bombacha e a batina, lembra a lança farrapa e empunha a cruz do Calvário, dois símbolos de liberdade. Celebra a fraternidade, entrelaçando chimango e maragato, o lenço branco e o colorado, bebendo da mesma cuia do amor e cortando o mesmo espeto da paz. Justificados em Cristo, temos paz com Deus e com todos os viventes. O chasque do Antigo Testamento encontramos no texto de Números, capítulo 11, versículos 4 a 6, 10 a 16 e 24 a 29. Depois que o povo de Israel tinha saído do Egito e estava andando pelo deserto, indo na direção da terra prometida, tinha um monte de estrangeiro no meio deles. E essa gente ficou com uma baita saudade das comidas dos egípcios. E aí também os israelitas começaram a resmungar. Era como um coro gritando: queremos carne para comer. Lá no Egito tinha peixe de graça para comer. Que saudade dos pepinos, das melancias, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos ficando sem força e tudo que tem para comer é esse tal de maná.
Moisés ouviu as lamúrias do povo, cada família chorando na frente da sua barraca, lá no acampamento. O patrão celeste ficou irado com aquilo e também Moisés não gostou nem um pouco daquela situação. Então Moisés falou para o patrão das alturas: por que tu me tratou tão mal assim? Por que está ficando com nojo de mim? Por que colocaste a mala, que é esse povo, em cima das minhas costas? Eu não criei esse povo. Não fui eu que pari toda essa gente. Por que então queres que eu leve eles no colo, como a criada que carrega uma criança que mama no peito, rumo à terra que prometeste dar aos pais deles? Onde é que eu vou conseguir carne para todo esse povo? É que eles não param de chorar e querem carne para comer. Eu solito não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. Patrão celeste, se é assim que tu me trata, então me mata de uma vez. Me faz esse favor e acaba de uma vez com a minha miséria. Então o patrão das alturas disse a Moisés: convoca 70 homens no meio dos anciãos de Israel, para que se apresentem diante de mim. Escolhe aqueles que tu sabe que são líderes e superintendentes do povo. Leva esse grupo até a tenda sagrada e fica ali com eles. Moisés reuniu esses 70 homens do meio dos líderes do povo e pôs eles ao redor da tenda sagrada, que era o lugar onde o patrão das alturas se encontrava com Moisés. Então o patrão celeste desceu na nuvem e falou com Moisés. Deus tirou uma parte do Espírito Santo que estava sobre Moisés e colocou em cima daqueles 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles profetizaram, ou seja, falaram alto como profetas. Mas isso aconteceu só uma vez. Não teve uma segunda vez. Só que tinha 2 viventes que ficaram no acampamento. Não foram até a tal da tenda sagrada. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito Santo veio também sobre eles, apesar de não terem ido até a tenda sagrada. Isso porque eles estavam na lista daqueles 70 líderes. E eles também começaram a profetizar lá no acampamento. Então um piá saiu correndo e foi levar o chasque para Moisés. Chegou perto de Moisés e disse: tem 2 viventes lá no acampamento, o Eldade e o Medade, que estão profetizando. Josué, filho de Num, que era o ajudante de Moisés, foi logo dizendo para Moisés: chefe, pode mandar parar, não deixa que eles façam isso. Mas Moisés disse para Josué, o ajudante: tu tá com ciúme em meu lugar? Eu bem que gostaria que
todo o povo do patrão das alturas fosse profeta. Eu bem que gostaria que o patrão celeste colocasse o Espírito Santo sobre todos eles. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Escuta, gaúcho, escuta o Evangelho de Jesus, palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz. Pertencemos, pois, agora ao rebanho de Jesus. Foi Ele quem nos salvou, morrendo por nós na cruz. Escuta, gaúcho, escuta o Evangelho de Jesus, palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz. A leitura do Evangelho, conforme Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 50. O apóstolo João disse para Jesus: Mestre, nós cruzamos com um vivente que estava expulsando demônios em teu nome e tratamos de mandar que parasse com aquilo. É que aquele vivente não faz parte do nosso grupo. Mas Jesus respondeu: não proíbam ele de fazer isso, porque ninguém pode fazer milagre em meu nome e logo em seguida sair por aí falando mal de mim. Porque aquele que não é contra nós é porque está do nosso lado. Pois aquele que der para vocês uma caneca de água fresca para beber, em meu nome, porque vocês são de Cristo, eu lhes garanto que esse de jeito nenhum vai perder a sua recompensa. Jesus continuou: quanto a essa gurizada que acredita em mim, se alguém fizer com que um desses piazitos tropique, isto é, que deixe de ser meu seguidor, seria melhor para esse cuera que uma baita de uma pedra fosse amarrada no pescoço dele e fosse jogado para o fundo do rio. E se a tua mão te faz tropicar, passa a faca nela, porque é melhor para ti entrar na vida eterna aleijado do que ficar com as duas mãos e ir para o inferno, aquele lugar onde o fogo nunca se apaga. Naquele lugar não tem como matar as bicheiras e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te faz tropicar, passa a faca nele, porque é melhor para ti entrar na vida eterna capenga do que ficar com os dois pés e ser jogado no inferno, aquele lugar onde não tem como matar as bicheiras e o fogo nunca se apaga. E se um olho teu te faz tropicar, arranca esse olho, porque é melhor para ti entrar na vida eterna caolho do que ficar com os dois olhos e ser jogado no inferno, aquele lugar
onde não tem como matar as bicheiras e onde o fogo nunca se apaga. Jesus disse ainda: porque cada vivente vai ser salgado com fogo. O sal é coisa buenacha barbaridade, mas se o sal perde o gosto, será que tem como fazer com que fique salgado outra vez? Tenham sal entre vocês mesmos e paz uns com os outros. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, a confissão de fé desta gente maravilhosa, assim nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Quem quiser saber quem sou, que olhe para Cristo Jesus e cante junto comigo. Sou salvo por sua cruz. A cruz é que identifica, diz a minha procedência. Sou perdoado por Cristo, que é o Senhor da querência. Deus é triuno, santo e bondoso, Ele é eterno e poderoso, patrão celeste, meu Pai querido, agradeço.
ser. Deus é triuno, santo e bondoso, Ele é eterno e poderoso. Querência amada, cidade eterna, na minha final partida eu avisto a vida eterna, que bonita que vai ser. Que o patrão santo, o divino tropeiro Jesus e o espírito vaquiano nos acompanhem agora quando queremos meditar no livro santo, nas palavras de Jesus no evangelho de hoje, quando Jesus diz: porque cada vivente vai ser salgado com fogo. Em nome do divino tropeiro, o nosso amado Salvador Jesus. Amém. Muitos são os costumes aqui deste pago, aqui do Rio Grande, antiga província de São Pedro. O mate, a música, a dança, as vestimentas. Também é um bom costume aqui, um bom churrasco. E todos sabem aqui que não sai churrasco se não tiver fogo e sal. Pode até ter aquela costela bem bonita, mas de nada adianta se não tiver fogo e sal. Estamos aqui no Rio Grande celebrando o mês Farroupilha. Lá pelos tempos do século XIX, por não haver energia elétrica, nem geladeira, os alimentos naquela época eram conservados especialmente através do sal e do fogo. Na época da Revolução, por volta de 1835, a carne era conservada com sal, o dito charque. Os viventes daquela época pegavam a carne e cobriam ela toda com sal. Este sal chupava a carne e assim as bicheiras não se criavam ali. Tinha outras formas de conservar a comida também, mas lembro aqui que os cuera também usavam o fogo para defumar a carne e assim ela ficava buenacha por mais alguns dias. O Rio Grande do Sul era um grande produtor de charque naquela época, na época da Revolução. Porém, os impostos do Império Brasileiro sobre o produto, sobre o charque, eram tão altos que o próprio mercado brasileiro acabava comprando o charque lá dos correntinos, ali do Rio da Prata, os argentinos e também lá do Uruguai. Isso levou muitos estancieiros gaúchos a ficarem estranhos e tentaram buscar uma charla, uma conversa com o governo brasileiro, mas na época o imperador brasileiro era um guri, Dom Pedro II era um piá e era mandado pelos outros. Não teve charla e por isso os estancieiros aqui destes pagos se enojaram e começaram o buchincho, que resultou no movimento de separação da província de São Pedro do resto do Brasil. E essa separação se oficializou no dia 20 de setembro de 1835, com a tomada de Porto Alegre pelos farrapos. Revolução que durou até 1845. 10 anos o Rio Grande do Sul esteve separado do resto do Brasil. Bem, assim como na época dos farrapos, se formos um pouquinho mais para trás, nos tempos bíblicos, também o sal e o fogo eram importantes e usados para conservar os alimentos, especialmente as carnes. Estes também estavam presentes dentro dos ritos do povo de Israel, lá no Velho Testamento. Muitas oferendas a Deus eram salgadas ou queimadas, e o povo daquelas bandas via isso como uma ação purificadora dos alimentos.
Pensavam que assim os alimentos estariam mais puros para as oferendas. Não que o sal e o fogo tivessem algum poder espiritual ou milagreiro, mas sim porque eles matavam as bicheiras que estragavam a comida. Jesus, o divino tropeiro, diz no Evangelho de hoje, porque cada vivente vai ser salgado com fogo. Eita coisa estranha! O mesmo verso que está escrito lá na Nova Tradução na linguagem de hoje diz: pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios, as ofertas a Deus são purificados pelo sal. Que história é essa de purificar pessoas pelo fogo e com sal? O que o Mestre Jesus quer dizer com esse verso? Sabem que o texto do Evangelho de hoje ele é cheio de uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é uma mania de exagerar as coisas. Diz o texto, passar a faca para tirar fora a mão e o pé, arrancar o olho, purificar os viventes com fogo e sal, é uma linguagem um tanto exagerada, não acham? Jesus gostava de usar essas frases fortes, um pouco de exagero, para dar um susto nos viventes e fazer eles se aprumarem para o que ele estava ensinando. Acredito que todos vocês aqui já devem ter visto o que acontece com uma carne que fica fora da geladeira por alguns dias. Ela apodrece, as bicheiras tomam conta e fica pior que o cheiro de um zurrilho. A carne, como qualquer outro alimento, precisa de alguém que a conserve, de alguém que a prepare, que a cuide. Assim também são todos os viventes, todos os seres humanos. São, por natureza, como carne fora da geladeira, ou como diria o pessoal das antigas, carne sem sal e sem fogo. Sem o cuidado do patrão santo, sem a ação do Espírito Santo, o ser humano não produz coisa boa. Assim como a carne fora da geladeira também não produz coisa boa. Como diz Paulo lá em Gálatas 5, versículo 19 e 20, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, diz ele. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Nossa, até passei mal dessa lista tão grande de coisas que a natureza humana faz por si só, quando não é cuidada por Deus. Olhem só o que o ser humano é. Mesmo aqueles viventes que Deus conseguiu fincar bandeira no coração, desde o batismo, esses também precisam ser cuidados e conservados por Deus para que a natureza pecadora que está dentro de cada um não crie bicheira nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes, fazendo da vida uma carniça. A charla do Evangelho de hoje, Jesus ele teve com os seus 12 discípulos, aqueles 12 quera. Porque estes, mesmo andando com o Mestre Jesus já há 3 anos, ainda estavam, assim como todos os viventes, assim como eu e você, sob a influência da natureza pecadora e precisavam ser temperados e conservados com as palavras e o cuidado de Jesus. Conforme os versos anteriores de Marcos 9, dentro do grupo estava acontecendo um arranca-rabo e, por que não dizer, um entrevero, para ver quem deles, quem dos 12 era o mais guapo, o mais importante. O mesmo pensamento corre solto hoje também no mundo. Aliás, sempre correu solto desde o Jardim do Éden, esse pensamento de quem é o mais importante, eu quero ser o mais importante. Isso vem da natureza pecadora do ser humano. Jesus
precisou tomar um piazito ou uma piazita, o texto não diz, mostrando para aqueles 12 queras que o mais importante no reino do patrão santo não é aquele que quer ser o primeiro, mas sim aquele que se coloca em último e deixa os outros serem os primeiros. Acolher um gurizito ou uma prendinha é tão importante para Deus quanto acolher o próprio Deus. O Deus triuno se alegra quando cuidamos dos outros com amor. Ele sente como se fosse para ele mesmo. Ainda estourou no grupo dos 12 a ciumeira em relação a um castelhano que estava usando o nome de Jesus expulsando os espíritos maus. Novamente o mestre precisou fazer uma roda e olho no olho ensinar os 12 queras que a tolerância sempre foi, é e será a melhor opção para os filhos do patrão santo e que ele também pode usar pessoas fora do grupo, pois o reino dele não está amarrado dentro de uma igreja. O reino de Deus, o reino do patrão santo é como um campo que não se enxerga a cerca de tão grande que é. O reino de Deus não está só dentro da igreja luterana. Por isso Jesus estimula os 12 e nós também hoje a não ficarmos procurando cisco no olho dos outros, mas fazermos aquilo que o patrão santo gosta, que é sermos gentis, como ele também é. Sermos gentis com todas as pessoas, seja olho no olho ou na frente de um computador, naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente fala. Ser gentil nas pequenas e grandes ações. Ser gentil até mesmo no dar um copo d'água. Um ato tão simples, mas tão valioso para Deus, para o patrão santo. Por fim, Jesus dá um baita susto em todo mundo quando avisa que precisamos cuidar para não afastar a gurizada do caminho do céu, pois afastar os viventes, seja os pequenos, seja os fracos do Salvador Jesus, é o mesmo que largar eles lá na porta do inferno. E isso deixa o patrão santo nervoso e brabo. Jesus chega a dizer que é aquela pessoa que vive do jeito que quer, sem se preocupar com os outros. E com isso acaba afastando com a sua vida, afastando as pessoas de Deus. É melhor que essa pessoa pegue uma baita pedra, amarre no pescoço e se jogue no mar, do que ter que encarar o patrão santo. Precisamos sempre lembrar que não vivemos isolados no nosso rancho aqui nesse mundo e que nossas palavras e atitudes, elas têm sim impacto e influenciam pessoas, ali onde Deus nos coloca. Além disso, Jesus ainda fez o alerta aos 12 para que cuidassem também de si mesmos. Cuidassem não só para não afastarem pessoas do patrão santo, mas também cuidassem para que não se afastassem do patrão santo com seus pensamentos e atitudes. Por isso, Jesus alerta para que os seus não deixem que as bicheiras do pecado se criem nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. Jesus não quer que ninguém saia passando a faca na mão, no pé ou arrancando o olho por aí. Não é isso que ele quis dizer no evangelho de hoje. Ele quer, sim, que os seus queras arranquem o olhar. Se estiverem olhando para alguma coisa que não presta. Ele quer que os seus queras cortem atitudes ou mudem a direção se estiverem fazendo algo que está errado, se estiverem pecando. Aqueles 12 homens
aqueles 12 discípulos foram temperados naquele dia com o sal, que é a palavra de Jesus. E é isso que Deus faz conosco também quando abrimos o livro santo. Nas suas palavras, Ele tempera a nossa vida, nos levando ao arrependimento, ao reconhecimento de nossas falhas e também nos reafirmando que Ele está ali do nosso lado, sempre pronto para nos perdoar. Assim como o sal conservava os alimentos para não criarem bicheira, assim o Deus triuno conserva a nossa vida, tornando ela agradável a Ele, a nós mesmos e ao próximo. Desde o nosso batismo, age dentro de nós um fogo purificador e santificador, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que vive em nós. O Espírito Santo, como um fogo, nos purifica, e pelas palavras de Jesus, Ele nos tempera e conserva a nossa vida, para que seja uma vida agradável, para que a nossa vida não vire uma carniça, que nem nós mesmos vamos aguentar depois. Fica aqui o estímulo, querido irmão e irmã, destes pagos e de outros pagos também, para que voltem aos poucos a se reunirem na igreja. O pior já passou. Voltem aos poucos a se reunirem em departamentos ao redor da palavra de Jesus, para que o Espírito Santo possa, com o seu fogo, nos conservar na vida cristã. É certo que muitos ainda estão com medo por causa desse bicho invisível que é o tal do coronavírus, mas todos os cuidados são tomados na igreja, e com certeza na igreja de cada um. A igreja é um lugar seguro, pois ela também respeita as regras de higiene e distanciamento, ela também respeita a ciência. Um bom churrasco precisa de sal e de fogo. Assim também a vida cristã precisa do tempero da palavra de Jesus e do fogo do Espírito Santo, para que seja uma vida agradável, deliciosa para Deus, para nós mesmos e para todos os viventes que estão ao nosso redor. Que Deus assim haja em nós, pela sua palavra e pelo fogo do Espírito Santo. Amém. Perguntas onde fica o pago eterno. Segue o rumo que indica teu patrão. No batismo Deus se mostra sempre eterno, para alcançar o pecador com seu perdão. Jesus Cristo, te preparas esta terra, morarás numa celestial mansão. Nesta terra Jesus Cristo é a pedra que sustenta a pátria amada do cristão. Louva a Deus, patrão celeste criador, pela terra onde irei quando partir. Alegria, vida plena em salvação nós teremos na futura habitação. Louva a Deus, patrão celeste criador, pela terra onde irei quando partir. Alegria, vida plena em salvação nós teremos na futura habitação.
derradeira que aconteça, Jesus Cristo estender a sua mão pra levar-me à celestial querência, onde irei cantar a Deus com devoção. E nos olhos vou ganhar encantamento, lá na terra que esperei com devoção. Neste pago na tristeza nem lamento, sua harmonia, vida eterna e gratidão. Louva a Deus, patrão celeste, Criador, pela terra onde irei quando partir. Alegria, vida plena e salvação nós teremos na futura habitação. Louva a Deus, patrão celeste, Criador, pela terra onde irei quando partir. Alegria, vida plena e salvação nós teremos na futura habitação. Queremos conversar com o Patrão Santo, queremos nos aproximar do rancho celeste através do divino tropeiro Jesus, que abriu os portões do céu para nós. Queremos agradecer a Deus por todo cuidado, porque Ele nos conserva em uma vida cristã, através de sua palavra e também da ação do Espírito Santo em nosso coração. Queremos agradecer por todos os que celebram datas especiais, os aniversariantes. Agradecemos a todos, agradecemos a Deus por todos estes parabéns. Deus continue os abençoando. Também queremos pedir que Deus cuide dos que estão doentes, fragilizados, aguardando cirurgia ou que se recuperam de cirurgia, estão em tratamento. Nossa irmã Zeli Bezerra, nosso zelador José Francisco Ferreira da Silva, seu Ego da Silva, o pai da Elisete, o pequeno Lulu, Luiz Felipe Bittencourt Rodrigues, em tratamento contra a leucemia, Rosi Wickbold, Denise Borgenhagen, Dona Olga Bergman, César Guedes, pai da Silmara, que se recupera também de cirurgia, a pequena Ágata, neta da Krista Sieves, lá nos Estados Unidos, seu tratamento. Queremos orar também pelo Artus Guel, pela Cleia Regina da Silva Ferrão, pela nossa irmã Cirlei Guel, e também pela nossa irmã Enir, que se recuperam em sua saúde. Também queremos incluir o Daniel Becker, membro desta congregação, que na semana que passou perdeu seu pai. Queremos colocar em oração a família do Daniel, que possa Deus lembrá-los nesta hora de que um dia estaremos todos juntos lá nos pagos do céu. Graças a Jesus, estaremos todos naquela festa que será eterna, aquela churrasqueada que será eterna lá no céu. Que Deus nos abençoe. E assim como estamos, conversamos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos pelo teu cuidado protetor, pelo teu amor. O que seria de nós se não fosse o teu cuidado, Senhor? O que se tornaria a nossa vida se pudéssemos estar longe de Ti? Querido Deus, graças te damos porque Tu nos resgataste, nos trouxeste para perto de Ti.
e Tu nos conservas e nos guardas pela Tua palavra, pelo sal da Tua palavra e também pelo fogo do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque fazemos parte do Teu povo e da Tua família, e faça com que pela Tua ação nossa vida seja sempre agradável a Ti, a nós mesmos e ao nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, a cuidarmos dos outros assim como Tu cuidas de nós, a colocarmos os outros em primeiro lugar, porque sabemos, Senhor, que podemos ficar em último porque Tu cuidas de nós. Faça que não busquemos ser mais importantes que os outros, mas como crianças possamos, Senhor, ser dependentes de Ti, reconhecer nossa dependência de Ti. Querido Deus, proteja e cuida todos aqueles que celebram mais um ano de vida. Obrigado pelos aniversariantes desses dias, destas semanas. Continues abençoando e protegendo. Guarda também e protege, Senhor, os enfermos, todos que aqui foram lembrados e tantos outros que colocamos agora em pensamento diante de Ti, na certeza de que Tu estás ao lado de todos estes e vais cuidar e proteger também a vida cristã de cada um deles. Recupere a saúde, Senhor, destas pessoas, seja através de Tua poderosa mão, direto ou através da ciência e da medicina. Querido Deus, guarda e protege o Teu povo neste mundo. Guarda e protege a Tua igreja. Faça com que ela seja sempre também movida pela tolerância, pela gentileza e que valorize sempre a gentileza em todas as ações, em todo o convívio. Querido Deus, guarda e protege a todos que nos governam, para que haja paz, para que não haja guerra, para que possamos em paz viver nesta sociedade. Abençoa a nossa pátria, o nosso estado e as nossas cidades. Em nome de Jesus nós Te pedimos e agradecemos, orando conforme Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No final deste culto pedimos Tua bênção, Patrão eternal, para todos os povos da terra e aos cristãos do rodeio geral. Ninguém mais nos arranca do peito esta fé no estandarte da cruz. Seguiremos o rastro seguro do divino tropeiro Jesus. Que o Patrão Santo te abençoe e te guarde. Que Jesus, o divino tropeiro, te trate com misericórdia e bondade. Que o Espírito Santo, vaquiano que nos conduz em cancha reta, olhe para ti com amor e te dê a paz. Assim seja. Amém. Nos sentimos muito alegres e felizes, com o coração transbordando de alegria e de peito aberto, de sermos filhos e filhas de Deus. Junto com a Congregação São Paulo e com todos que nos acompanham, podermos celebrar este nosso culto campeiro, este culto gauchesco, este culto crioulo.
Agradecemos a presença de cada um de vocês que nos acompanharam. Desejamos uma semana muito abençoada a todos os viventes. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Amém. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro que o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes